Olá! Vamos mergulhar hoje no Evangelho de Marcos, mas de um jeito diferente. Esqueça um simples registro histórico. O que temos aqui é uma obra-prima literária. Pense num roteiro de cinema, um verdadeiro thriller divino, contado em 3 atos de tirar o fôlego. Olha só que ousadia! Logo na primeira frase, no versículo 1, o autor, João Marcos, já entrega o final da história. Ele nos diz a sua conclusão: Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Mas todo o resto do livro é uma jornada cheia de suspense, construída para que a gente chegue a essa mesma revelação, não porque ele disse, mas por conta própria. Então, a nossa análise vai seguir por esse caminho. Não vamos tratar o livro como uma coleção de histórias soltas, mas sim como uma peça de teatro, um drama intencional, dividido em 3 atos. É quase um novo gênero literário criado para responder a uma única e gigantesca pergunta. E quem é o autor? A tradição mais antiga aponta para João Marcos, que era um companheiro bem próximo do apóstolo Pedro. E por que isso é tão importante? Porque sugere que o que estamos lendo são as memórias de uma testemunha ocular, de Pedro, organizadas de forma brilhante por Marcos, no que podemos chamar de uma biografia teológica. E Marcos não está só jogando os fatos de qualquer jeito. Ele usa estruturas literárias super sofisticadas, como o quiasmo. Pensa num sanduíche narrativo. Ele apresenta uma ideia A, depois uma ideia B, aí chega no recheio, o ponto central C, e depois ele volta repetindo a ideia B e a ideia A. Essa estrutura de espelho serve para quê? Para jogar um holofote no ponto central, que é o coração da mensagem dele. E olha que incrível, essa estrutura de sanduíche se aplica ao evangelho inteiro. O começo do ministério de Jesus espelha o final. O conflito que surge no início reflete o conflito lá do fim. E tudo, absolutamente tudo, caminha para um ponto de virada central, uma revelação gigantesca lá no capítulo 8, que muda completamente o rumo da história. Bom, vamos lá. Ato 1. O palco é a Galileia. O clima é de pura ação e mistério. Tudo é movido por uma pergunta que ecoa por toda a parte, na boca de todo mundo que encontra Jesus. Afinal, quem é esse homem? Nesse primeiro ato, Marcos nos joga num verdadeiro furacão. Jesus surge com uma autoridade que choca a todos. Ele perdoa pecados, algo que, na cabeça deles, só Deus poderia fazer, como a gente vê lá em Marcos 2. Ele acalma uma tempestade com uma única palavra, no capítulo 4. Expulsa forças das trevas, no capítulo 5. Ele está, de fato, trazendo o reino de Deus para perto, de um jeito visível, palpável. E a reação? As multidões ficam maravilhadas, enquanto os líderes religiosos, seus inimigos, ficam cada vez mais furiosos. E aqui vem a grande ironia do primeiro ato. É genial. Os únicos seres que parecem entender de verdade quem é Jesus são os demônios, os poderes espirituais das trevas. Enquanto isso, os seus próprios discípulos, completamente perdidos, confusos. Isso nos leva ao grande mistério dessa primeira parte, o chamado segredo messiânico. Repetidamente, Jesus manda as pessoas e até os espíritos ficarem quietos, não contarem quem ele é. Mas por quê? Porque a expectativa daquela época era de um Messias guerreiro, um rei que ia pegar em armas e expulsar os romanos. Jesus precisa quebrar essa imagem, desconstruir essa ideia para revelar seu verdadeiro propósito. E para fazer isso, ele constrói o suspense. E com isso, chegamos ao ato 2, o Messias sofredor. É aqui, entre os capítulos 8 e 10, que acontece o grande ponto de virada, o coração de toda a narrativa de Marcos. Depois de tantos milagres, curas e mistérios, Jesus finalmente para, olha nos olhos dos discípulos e faz a pergunta definitiva. A hora da verdade tinha chegado. E Pedro responde, e ele acerta. Tu és o Messias. É um momento que todos esperavam. O clímax do primeiro ato. Só que a compreensão que Pedro tem dessa palavra, Messias, está prestes a ser virada de cabeça para baixo. Assim que Pedro declara o título correto, Jesus imediatamente redefine o que ele significa. Ser o Messias não é sobre poder, é sobre servir. Não é sobre glória e fama, é sobre carregar uma cruz. É o que chamamos de reino invertido, onde ser grande é ser servo e ter poder é se sacrificar. Para os discípulos que sonhavam com um rei vitorioso para libertar Israel, a ideia de um Messias que sofre e morre era simplesmente absurda, aterrorizante.
E bem no meio dessa confusão e medo dos discípulos, acontece a transfiguração lá no capítulo 9. O próprio Deus entra em cena. Uma voz do céu confirma: "Este é o meu filho amado." É a validação divina de que o caminho do Messias, o plano de Deus, passava sim pelo sofrimento e pela cruz. Esse evento é a ponte que liga a glória de Jesus ao seu destino. E entramos no ato 3, o rei crucificado. Dos capítulos 11 a 16, a história se move para Jerusalém e o conflito chega ao seu clímax absoluto. Em Jerusalém, Jesus age como rei, mas não para tomar um trono. Ele entra na cidade, confronta os líderes no templo, expondo a hipocrisia deles. E essas ações levam diretamente à sua prisão e morte. A sua coroação como rei acontece ironicamente em uma crucificação. E então Marcos nos entrega a maior de todas as ironias. No momento de maior fraqueza de Jesus, abandonado por todos, pendurado na cruz, quem é a primeira pessoa que finalmente entende e confessa em voz alta sua verdadeira identidade? Não é um discípulo, não é um seguidor, é um inimigo. Um soldado romano, que ao pé da cruz olha para cima e declara: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. A revelação completa vem de onde menos se espera. Mas quando a gente pensa que a história chegou ao fim, Marcos ainda tem uma última surpresa. A narrativa não termina com uma grande cena de vitória, como seria de se esperar. Os manuscritos mais antigos e confiáveis que temos do Evangelho de Marcos terminam de um jeito abrupto, chocante, no versículo 8 do capítulo 16. As mulheres vão ao túmulo, encontram ele vazio, um anjo anuncia que Jesus ressuscitou e elas saem correndo apavoradas e não contam nada a ninguém. Ponto final. Aqueles outros versículos que vemos em muitas Bíblias foram acrescentados muito tempo depois. Esse final original não é um erro, é uma escolha deliberada, uma jogada de gênio de Marcos. A história termina assim, em suspense, porque força quem está lendo a sentir o mesmo medo, a mesma dúvida e o mesmo espanto que as primeiras testemunhas sentiram. Marcos não entrega uma conclusão fácil, amarradinha. Pelo contrário, ele deixa uma pergunta no ar. Diante dessa notícia absurda, escandalosa, de um Messias que foi crucificado e ressuscitou, qual vai ser a reação? E no fim das contas, este versículo, lá de Marcos 10, talvez seja o que resume toda a mensagem do livro. O verdadeiro poder, a verdadeira realeza, não está em ser servido, mas em servir e entregar a própria vida em favor de outros. Essa é a lógica do reino invertido que Jesus veio inaugurar. O final de Marcos é um convite. Ele transforma cada pessoa que lê em um personagem da história, deixando uma decisão que ecoa pelo tempo. A pergunta que fica não é só sobre o que aconteceu no passado, é sobre o presente. Diante dessa história, a reação será de medo e silêncio, como a das mulheres no túmulo, ou será de fé, de acreditar e compartilhar essa notícia que muda tudo? A história para, e a resposta, agora, precisa ser nossa.